Maravilha, pessoal. Então vamos lá. Meu nome é Márcio Bassi, eu sou médico e professor, e eu queria aqui trazer mais um vídeo em relação à história da medicina e qual que é a relação, a conexão, o paralelo que a gente pode fazer com a vida contemporânea atual da nossa geração. Então, eu queria começar realmente pelo início, pelo começo, dos primeiros médicos, das primeiras civilizações do mundo, Índia, China, na Mesopotâmia, né, ali no Oriente Médio. Esses primeiros médicos dessas primeiras civilizações, eles só tinham a possibilidade de estudar o corpo humano pela sua parte externa, por uma questão espiritual, religiosa, talvez, mas com certeza espiritual. Você abrir, você ferir um corpo, mesmo que depois de morto, era considerado uma espécie de profanação, né? Algo fora do regimento do templo, seja para qual espiritualidade você pertencesse ou pensasse. Então não era permitido, era um pensamento social, né, religioso da época. Então isso não era possível. Eu vou começar com a medicina do Oriente, porque na minha ideia eles começaram antes, essa ideia de ter uma medicina mais sistemática e estudada. E há umas diferenças básicas entre a filosofia oriental de dispensar a medicina e a nossa aqui do Ocidente. A medicina oriental, a gente sabe que pensa a medicina de forma holística, de uma forma como um todo, né? Tá tudo envolvido numa coisa só. Há uma coisa tem conexão com a outra, que tem uma ligação com a outra. Então, se você interfere aqui, pode dar problema lá na frente, porque está tudo interligado. Isso é uma questão também de espiritualidade, que está muito presente na medicina oriental até hoje, né? A gente sabe disso. Já na medicina ocidental, um pouco mais tarde, a ideia dos atomistas, portanto baseada em fundamentos da física, foi o que norteou, orientou o pensamento da medicina ocidental. Vamos voltar um pouquinho para a ideia da medicina oriental, do pensamento médico oriental. Lá se tem muito a ideia de que a energia ou as energias fluem pelo seu corpo e essas energias é o que, desde que estejam equilibradas, é o que mantém também o corpo equilibrado, mantém o corpo em saúde. Se você tiver a interrupção ou a alteração desse fluxo energético dentro do corpo, isso resultará num problema de saúde, isso resultará num processo que a gente conhece como doença. A gente conhece, por exemplo, a medicina ayurvédica através dos textos védicos, né, em sânscrito da Índia, de milhares de anos atrás, 2.500, 3.000 anos antes da nossa era, possivelmente até de 3.000, 2.500 antes de Cristo. E a Ayurveda, para quem não sabe, tem em tradução livre, é ciência da vida. Então, são textos que tratam da questão da saúde humana, né? E esses textos foram ditados, né, segundo a tradição, por uma ordem divina, né? Então, é um Deus, uma divindade, dizendo o que é que tem que ser feito. E se é um texto de origem divina, não lhe é permitido alguma correção, não é permitido complementar, né? Já vem pronto, você não vai questionar um texto sagrado divino. E a medicina Ayurveda, ela existe até hoje, inclusive ela expandiu para outras partes do mundo, e aí evidentemente vai sofrer algumas adaptações, pelo menos culturais, em outros modelos de pensamento da medicina, né? Ainda no Oriente, ali, ainda na Índia e também no Tibete, né? Também foi desenvolvida, pensando nessa questão das energias, do fluxo energético, a ideia dos chakras. Os chakras, eu vou colocar para vocês aqui uma imagem histórica, né?
Então, veja que os chakras, ao longo do corpo humano, você tem alguns chakras, um, dois, três, quatro, cinco, seis chakras, que são, a gente pode entender chakra como centros de energia que fluem um através do outro, mantendo que, desde que estejam em equilíbrio, mantendo a saúde, do ser humano, do corpo humano. A interrupção desse fluxo de energia de um chakra para outro, por exemplo, eu não sou um especialista nisso, mas é o que poderia levar, por exemplo, a um desequilíbrio, portanto, e isso prejudicar a saúde desse indivíduo, né? A yoga, por exemplo, que muita gente pratica também agora no Ocidente, em tempos mais contemporâneos, né? Serve muitas vezes para abrir esses chakras, para trazer novamente um equilíbrio, desde que se acredite que eles estejam em desequilíbrio. E isso é bem conhecido também por nós no Ocidente, embora seja uma realidade muito da medicina oriental. Aqui no Ocidente, a gente começa a pensar a medicina de uma forma sistemática, acadêmica, científica, ainda ou já na Grécia antiga. Então, nós tínhamos ali alguns filósofos, antes de eu falar de Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina moderna ocidental, nós tínhamos na Grécia Antiga alguns filósofos que eram pré-socráticos, não só pré-socráticos, mas muitos pré-socráticos, conhecidos como filósofos da natureza, onde eles acreditavam que a origem de tudo vinha da própria natureza. Então, quatro elementos principais, por exemplo, como fogo, a terra, o ar e a água, reconhecidos por filósofos como Pitágoras ou Parmênides, né, davam origem a tudo, inclusive a questões, as questões da medicina. E aí Hipócrates, que é considerado o grande médico dessa, dessa era, né, da medicina, no início da medicina ocidental, elaborou o pensamento dos quatro humores, né, a bilis negra, a bilis amarela, o sangue e a fleuma, que era tipo muco. A gente entende humores como líquido, portanto, né? E cada um desses humores definiam uma característica da personalidade até dos seres humanos. E quando havia, e esses humores tinham também que estar em equilíbrio no nosso corpo. Então, é a mesma ideia, mais ou menos, da medicina oriental. Podia ter um intercâmbio de ideias? Até podia, mas eu acho que isso é um tipo de pensamento original das sociedades, né? Para tentar entender como é que funciona essa questão de saúde e doença. E aqui no Ocidente foi assim. Se houvesse um desequilíbrio qualquer nesses humores, o paciente poderia apresentar alguns sintomas e alguns sinais de algum tipo de doença. Era assim que começou-se a acreditar que funcionava a, a saúde e a doença no lado ocidental. Essa coisa foi mudar, né? Só foi permitido realmente estudar o corpo humano, tentando desconectar dessa ideia divina ou divinizada, que não poderia mexer, que era profanação, e isso impedia um conhecimento mais aprofundado da biologia, da saúde humana, da medicina, só no Renascimento, né? Somente no Renascimento. Mas antes do Renascimento, ainda, falando de Grécia antiga, o, o território grego antigo e além do que a gente conhece como Grécia hoje, né? E uma das cidades da Grécia antiga era Alexandria, né? Que fica ou ficava ali no Egito, né? Que era uma cidade grega, mas era no Egito. E ali tinha dois sujeitos, né? Um chamava-se Erasístrato, né? Quando trava a língua, e o outro Herófilo. E eles eram anatomistas. Eles tiveram um breve período ali que eles podiam cortar o corpo humano de um cadáver para poder estudar os órgãos internos. A gente não tem relato histórico disso, mas pelo conhecimento que eles adquiriram, a gente acredita que eles faziam vivissecções, eles chegavam a cortar pessoas vivas para entender o funcionamento do corpo vivo. Essas pessoas deveriam ser escravos ou criminosos. Não se tem registro histórico disso, mas pelos conhecimentos que eles anotavam, que conseguiu sobreviver até os tempos modernos, a gente só entende que somente se eles
tivessem visto isso em vivo, é que poderiam chegar a algumas conclusões. Mas logo depois foi proibida novamente a, o corte, né, o ferimento, a vulnerabilidade do corpo humano. As primeiras civilizações cristãs e depois muçulmanas era proibido. Então, os médicos cristãos, os primeiros médicos cristãos e muçulmanos também não podiam abrir nenhum corpo para poder estudar ele por dentro. E um desses, né, era Galeno, Cláudio Galenos, do Império Romano, foi um grande, curioso cientista médico que estudou muito medicina, né, pensava muito medicina. Só que na questão da anatomia e do funcionamento do corpo humano, ele não podia abrir corpo humano. Então ele abria corpo de animal, de porco, o que tinha ali. E ele fazia um comparativo, ele fazia uma espécie de relação. Ora, se é assim aqui, deve ser parecido no nosso corpo. E aí é que ele errou tremendamente em algumas questões anatômicas, principalmente. Né? Entretanto, por exemplo, ele se acreditava, e era uma ideia dos quatro humores da Grécia, que na corrente sanguínea passava ar também, tinha ar, não só sangue, né? E ele provou que dentro do vaso sanguíneo não tinha ar, quando ele, por exemplo, pegou um cão, né, um cachorro, colocou debaixo d'água, cortou a artéria do cachorro e mostrou para todo mundo, viu? Ó, não sai ar, não tá saindo bolha, só sai sangue. É cruel, né? Para a gente pensar hoje em dia, mas ele assim provou que dentro do vaso sanguíneo não tinha ar. Então ele contribuiu tremendamente para alguns conceitos médicos, científicos da época, bem ainda superficiais, mas é o que se tinha. E ele foi tão famoso na sua época pelo seu conhecimento, conseguiu transmitir isso para tantos outros médicos da época, que os seus ensinamentos perduraram depois por mais de 1500 anos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Antes disso, eu tenho uma imagem aqui, creio eu, desta figura que é Galeno. Olha aqui, opa, Galeno, tá? Aqui uma imagem, né? Claro que é uma ilustração, né? Do que seria Galeno, essa grande figura aqui da história da medicina. Bom, a coisa continuou, né? Não parou por ali, não. Então, as primeiras escolas de medicina da Idade Média, ali na Europa, ali na Itália, como Salerno, por exemplo, foi a primeira universidade onde se estudava medicina que podia fazer a dissecação do corpo humano, já no Renascimento, né? Não é mais na Idade Média, perdão, já no Renascimento. O Renascimento trouxe ideias da Grécia clássica antiga, de um pensamento voltado para o corpo humano, né, entre várias ciências da época, não só na medicina. Então foi autorizado, vamos dizer assim, a dissecação do corpo humano em primeira vez de modo sistemático e acadêmico, científico, a partir da Universidade de Salerno. Logo depois, Bolonha, que tinha também uma outra universidade médica, também começou a seguir pelo mesmo caminho, né, permitindo a dissecação para o estudo da anatomia. Isso estamos falando já de início do Renascimento, tá? Ah, inclusive nessa época estava tão em voga, né? Tava tão assim, nossa, que novidade, que coisa e o espírito humano, né? Da natureza humana, o sarcasmo, a gente precisa sempre estar controlando isso. ah, Fez com que algumas dissecações fossem feitas em público. E as pessoas não gostavam, era um verdadeiro espetáculo, as pessoas se reuniam para ver. Os mesmos médicos que faziam dissecação nas universidades, ensinando alunos, então de uma forma mais acadêmica, por vezes também faziam dissecações em público para que serviam como espetáculo. Né? Não vou entrar aqui no mérito do porquê, da questão política disso, mas era um negócio que realmente atraía as pessoas e estava realmente muito em voga na época, esse conhecimento do corpo humano. Tem uma imagem
que traduz bem isso, né? Da, da lição de anatomia. Olha aqui, essa aqui é uma imagem que todo mundo conhece, eu já vi alguma vez. A lição de anatomia do Dr. Nicholas Tulp, pintada por Rembrandt. Todo mundo acha que Rembrandt é de origem francesa, né? De origem inglesa, tá? Por isso Rembrandt. E não interessa. Interessa que, veja que aqui está o médico, né, Dr. Tulp, dando, ensinando alguma coisa em relação à anatomia do corpo que está aqui na mesa, para os seus alunos que estão aqui com atenção, quase todos, né? Com atenção extrema ao que ele está explicando. E cada figura dessa daqui era uma figura importante, aristocrática, da época, de Rembrandt. Então, bastante interessante a importância do estudo da anatomia na época, que se revelou, inclusive, em várias obras também artísticas, como essa, por exemplo, pintada por Rembrandt. Enfim, aí essa questão do estudo da anatomia pelas universidades não ficou realmente só na Itália, né? Começou aí, foi para a Holanda, a Alemanha, a Bélgica, a Inglaterra. E na Inglaterra tem aqui algumas histórias bem interessantes em relação a isso. Então, os ingleses também começaram a estudar anatomia humana, dissecando corpos. E chegou uma hora que era tanta gente estudando, tanta gente dissecando o corpo, que uma hora acabou os corpos, né? Que acabou. E agora? E agora, veja só, alguns médicos se envolveram numa questão bastante curiosa, vai. Eles roubavam corpos, desenterravam corpos recém-sepultados para vender. Se fosse ainda para dar o corpo, né? Vamos estudar quieto aqui, não. Era comércio. Então, assim, vamos vender. Vendiam esses corpos para outros médicos ou vendiam esses corpos para universidades para que o estudo pudesse ser feito, né? Mais dissecações pudessem ser feitas. E só que aí esses médicos começaram, cara, isso aí tá ficando perigoso, vamos delegar alguém, né? Como se mudasse alguma coisa. Vamos mandar alguém fazer isso. Então eles mandavam alguém, vai lá e rouba e traz pra gente e tal, né? Pagava os caras e tal, e era desse jeito que era feito. E uma hora também acabou, foi acabando os corpos. Aí então um desses contratados para arrumar corpos, né? Na Irlanda, eles matavam, começaram a assassinar pessoas para que pudessem pegar esses corpos então e vender nas universidades, ou vender para alguns médicos. E é curioso, essa história é muito curiosa porque esses dois foram pegos, né? A polícia pegou, eles foram então julgados e condenados. Um dos dois falou, mas eu só participei, eu não fiz nada e tal, né? Botou a culpa só no outro. E esse outro foi, isso aí já é século XVI, anotei aqui a data desses malucos, século XIX, hein? Início do século XIX. Um deles então foi condenado à morte, né? E não só condenado à morte, ele foi condenado à morte e depois o corpo dele, claro, foi usado para dissecação e estudo da anatomia. Tem uma outra história interessante na Inglaterra dessa época não, um pouco mais, um pouco antes, né? Ainda no século XVII, de uma moça chamada Anne Green. E ela tinha ficado grávida com 22 anos de idade, de, de paternidade desconhecida, né? O filho dela não era casada, então, enfim, poderia ter sido violentada e tal. O fato é que ela deu à luz ao filho, né? E logo em seguida a dar à luz, o filho faleceu, morreu. Ela foi levada a julgamento, consideraram ela culpada da morte do filho, que ela tinha matado a criança, e ela foi então também condenada à morte por forca. Ela foi enforcada, logo após o enforcamento, ela foi colocada no caixão e enterrada. E havia uma lei na Inglaterra nessa época para garantir corpos para que fossem estudados, que corpos de criminosos, assassinos, poderiam ser retirados para poder ter levado para estudo e dissecado para estudo da anatomia. Ah, sim, Marcião, por que não levava já direto? Né? Porque havia uma questão religiosa para sepultar, para que essa pessoa, a alma dessa pessoa pudesse
então ser julgada por Deus, né? Então, depois que ela morria e foi enterrada, ela era tirada. Os médicos foram lá, os médicos podiam ir lá desenterrar a pessoa. Não era eles que desenterravam, né? Eram os funcionários ali. E quando desenterraram essa Annie Green e abriram o caixão, ela respirou. Ela respirou com dificuldade, os médicos que estavam ali fizeram de tudo para que ela pudesse voltar à vida, e ela voltou. Ela voltando à vida recebeu um indulto, né, da justiça inglesa, foi perdoada, e aí então ela resolveu: não vou ficar aqui porque as pessoas ficam aqui me julgando. Ela pegou e foi para o campo, morar no campo e tal, saiu da cidade. E ela levou o caixão dela com ela, certamente para que ela se lembrasse, né, dessa história incrível de uma verdadeira ressuscitação, porque se não houvesse essa história de estudo de anatomia, o corpo dela não seria resgatado e ela teria certamente morrido sufocada, né, debaixo da terra, dentro do caixão. Olha que loucura, essa história é verdadeira do século XVII. Só que o estudo continuava, então, Kikos, pô, tá faltando corpo, se dá um corpo inteiro é difícil, então os médicos do Ocidente começaram a segmentar o corpo, né? Veja então a diferença, a dicotomia em relação à medicina oriental, que considera o corpo de forma holística, tudo faz parte de um uno. O ocidental começou, não, eu quero só o sistema nervoso central, só o cérebro. Quero o sistema respiratório, sistema digestivo, sistema cardiocirculatório. A gente começou a separar a anatomia para poder estudar melhor a anatomia do corpo humano. E no século XVI, um grande nome, Andreas Vesalius. Andreas Vesalius era de Flandres, né? Flandres é um reino que hoje fica onde é a Bélgica, para que você se localize melhor. E esse era um anatomista de mão cheia, o Vesalius. Eu tenho uma imagem do Vesalius, da carinha do Vesalius aqui. Vou mostrar para você. Olha ele aqui estudando anatomia. Esse é o Vesalius. O Vesalius, e ele era um cara marrento, sabe? Assim, ele. Por quê? Porque até então não era o médico que dissecava os cadáveres. Ele ditava o que tinha que ser feito e uma outra pessoa é que dissecava. Enquanto isso, ele explicava para os seus alunos o que estava sendo demonstrado. O Vesalius, ele resolveu fazer o que parece óbvio para a gente hoje, na época não era. Então ele começou a ele mesmo dissecar. Ele dissecava, ele não terceirizava a dissecação para ninguém, né? Provavelmente é o primeiro cirurgião aí de pensamento puro da nossa era, da história da medicina. Que ele quer pôr a mão, né? Então ele mesmo fazia dissecação e ele era um exímio desenhista, então ele desenhava com todos os detalhes a anatomia do corpo humano. E ele foi descobrindo que os estudos de anatomia de Galeno, lembra do Galeno, que estudava animal e achava que era igual ao do corpo humano, que Galeno estava errado. Só que ainda, ou já no século XVI, bem depois de Galeno ter morrido, os ensinamentos de Galeno ainda eram quase que divinos. Então, alguém que refutasse o que Galeno tinha estabelecido era considerado um herege. Então, o Vesalius teve que sair de circulação, a obra que ele escreveu ficou meio que abafada, o cara foi cancelado. E é curioso, né, na história de Vesalius, é que ele teve uma morte trágica, ele morreu por um naufrágio, depois dessas. Não é uma fuga, né? Mas ele não ficava mais parado num lugar só, ele não era mais respeitado, ele ia para um lugar e para o outro. E numa dessas viagens de navio, porque na época é o que dava para fazer, né? Se não fosse em terra, ele acabou sofrendo um naufrágio e acabou morrendo por causa disso. Mas o estudo da anatomia não parava por aí, não. Inclusive a contribuição dos médicos árabes foi gigantesca para o entendimento, conhecimento da medicina, não só na área da anatomia, mas também na anatomia, como também em outras áreas, como o médico Avicena e tal. E teve um médico chamado Ibn al-Nafis, que, estudando a anatomia do sistema circulatório, descobriu, né, o sistema circulatório, para onde que caminho seguia o sangue,
para onde que ele ia. Que Galeno, por exemplo, acreditava que você formava o sangue quando você comia, a comida de alguma maneira virava sangue, e ele ia sendo distribuído nos corpos, ia sendo consumido, e você ia repondo o sangue à medida que ia comendo. É o que ele acreditava. E o Ibn al-Nafis disse: não, o sangue está lá circulando o tempo todo, não sai, ele fica lá o tempo. E é o correto, ele descobriu o que a gente entende hoje. Só que não deram muita bola para ele, não ficou muito conhecido. A gente sabe, porque tem relato, então historicamente foi recuperado, mas na época não fez sombra. Contudo, o William Harvey, também anatomista, William Harvey do século XVII, resolveu também estudar anatomia do sistema cardiovascular, cardiocirculatório, assim como Ibn al-Nafis, e desvendou, né, o sistema circulatório. Ele então definiu e explicou para todo mundo que o sangue chegava no átrio direito do coração, caía no ventrículo direito, na artéria pulmonar ia para o pulmão, no pulmão ele era carregado de oxigênio, olha só, voltava para o coração através do átrio esquerdo, ia para o ventrículo esquerdo, que batia, então contraía, ia então para através da artéria aorta e se distribuía no corpo todo, ia deixando o oxigênio, recuperando o CO2 das células, voltava no seu ciclo, então, no coração, através do átrio direito, e recomeçava, reiniciava o ciclo cardíaco. William Harvey. A única coisa, isso no século XVII, a única coisa que o William Harvey não conseguiu decifrar ou desvendar foram a existência dos capilares, né, que é uma ramificação cada vez maior dos vasos sanguíneos, mais fininhos, cada vez mais fininhos, depois eles vão voltando a se confluírem nas veias para voltar para o coração. Ele não tinha microscópio, né? Mas logo depois da descoberta, do estudo e da publicação do William Harvey, Marcelo Malpighi, né, com o microscópio, então descobriu a existência dos capilares e aí fechou o pensamento todo, todo esse conhecimento que William Harvey tinha estabelecido. E antes dele, Ibn al-Nafis, que era um médico árabe. E, na verdade, a anatomia continua até hoje, né? O estudo da anatomia continua até hoje, embora pareça que está tudo sacramentado, algumas mudanças acontecem de vez em quando. E isso me lembra agora, está em cartaz o mais um filme, né? Frankenstein, do Guillermo del Toro, baseado no livro da Mary Shelley. A Mary Shelley que escreveu esse livro com menos de 20 anos de idade, na época do romantismo, né? Na segunda parte do romantismo, que para que muita gente entenda, romantismo também escrevia obras de terror, né, como Frankenstein. E o Frankenstein é o quê? Tinha lá o cientista, né, que a gente vai imaginar que ele é um médico, para poder fazer um paralelo aqui, o Dr. Victor Frankenstein, que numa de Prometeu, né, que era um, uma divindade grega antiga, um titã, na verdade, né, que roubou o fogo dos deuses do Olimpo para oferecer para os homens, né, uma coisa que era exclusiva dos deuses, ele também ofereceu para os homens. Numa dessa daí, tentando ser Deus, o Dr. Victor Frankenstein foi pegando peças, né, da anatomia de vários corpos, foi juntando tudo e através da eletricidade, essa é uma outra história para a gente contar, do funcionamento, de como é que o corpo funcionava, de onde vinha o pensamento e tal, como é que na história da medicina isso se deu. E ele, através da eletricidade, deu energia e vida novamente para esse amontoado, esse retalho de corpo. Então surgiu o monstro, a criatura Frankenstein, que é que está em cartaz hoje, mais um filme. Então veja que a história real da medicina fomenta, desde a época do romantismo, a autoras como Mary Shelley escreveu uma ficção, né, na época, e hoje também, né, a reprodução de alguma maneira ou de outra, a assistir uma obra como essa. Aposto que muita gente que está vendo esse vídeo aqui vai assistir também Frankenstein. Saibam então que tem a ver, foi baseado muito, com certeza, Mary Shelley se baseou na história da medicina e desses incríveis anatomistas.
Certo, gente? Valeu. Até o próximo vídeo falando sobre história da medicina e a sua correlação com os tempos contemporâneos de nossa geração. Até mais.